Olá, meus amigos, o programa hoje é especial. Nós vamos trazer uma mensagem de fé, esperança e explicar o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus Cristo. Hoje eu trouxe aqui para trazer essa mensagem os pastores, pastor Andrés Cordamaglio, da Igreja Presbiteriana de Canela, e o pastor Alexandre Farias, da Comunidade Cristã On Time, aqui de Gramado. Nós vamos então bater um papo aqui, falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Obrigado por terem vindo aqui, pastores, sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos começar falando então do que é o Natal, né? Muita gente acha que o Natal é presentes, é família, é um tempo onde as pessoas devem refletir, devem perdoar, como se fosse assim, esse período só que a gente deve exercer o nosso papel cristão de bom cidadão, né? Sim. Não, a gente percebe que essa data, ela foi, de alguma maneira, ela foi trabalhada, principalmente aqui na nossa região, estávamos conversando sobre isso, né? Dentro de uma área muito comercial. Mas essa ideia do Natal ser uma época especial é no mundo todo, vamos pensar, né? Ser um tempo em que as pessoas têm que ter, assim, mais um ímpeto, né, de bondade para o próximo, né? Um ímpeto de presentear, de você ter ali um relacionamento melhor com as pessoas que convivem com você, né? Só que, verdadeiramente, todas essas coisas sem Cristo, elas se tornam vazias, né? Elas são somente regras de convivência para uma época do ano que não refletem uma transformação verdadeira na vida da pessoa, né? Pode ser que ela até faça alguma coisa, pode ser que ela até se sensibilize com alguma coisa, mas se não for Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da vida dela, vai ser fútil, vai ser alguma coisa que ela vai fazer simplesmente por causa de uma época do ano. Aí daqui a pouco chega o carnaval, ela também entra no espírito do carnaval, então ela vai vivendo dessa maneira, né? E isso não é o que nós cremos através da palavra de Deus que seja o correto. Exato. Ótima colocação, pastor André. Isso serve como uma grande reflexão para todos nós também, para aqueles que estão nos assistindo também. O Natal, ele não é uma data comercial. Ele foi trazido, né, para o ser humano de uma forma geral, em contextos já nos nossos antepassados. E foi vendido a todos nós de uma forma comercial. Hoje, na nossa região, principalmente aqui, se foca muito no Natal, nesse período natalino. Mas se esquece do sentido da verdadeira data, que é o nascimento do nosso Salvador. Só que para lembrar do nascimento do nosso Salvador, nós temos que lembrar também, repensar de quem nós somos. Será que realmente somos filhos de um Deus vivo? Será que realmente Jesus Cristo faz sentido na nossa vida? Essa é a reflexão que nós precisamos ter e trazer para dentro dos nossos lares. Essa mesa de comunhão, aquilo que Jesus nos ensinou, e lembrar não como apenas um dia festivo, mas um dia onde ele é colocado uma mesa a todos nós, onde nós temos a oportunidade e o direito, através de Jesus Cristo, de sermos feitos filhos de Deus, nessa mesa maravilhosa. Vocês acham que a fé hoje, ela está meio que deixada de lado? As pessoas hoje não estão muito preocupadas com salvação, elas estão muito preocupadas com o aqui e o agora? Sim, permita. Kaique, tu trouxe uma pergunta maravilhosa, que eu tive o prazer já de responder umas 2 ou 3 vezes já, em oportunidades. A nossa fé tem sido deixada de lado, e eu acredito que o que nós sentimos de uma forma geral, até mesmo o pastor deve estar sentindo nas igrejas também, a verdadeira fé, a fé genuína, Jesus Cristo, está sendo deixado de lado. Nós estamos comercializando, não só em virtude do Natal, mas nós estamos comercializando a nossa fé. Vendendo a nossa fé a títulos, vendendo a nossa fé a grupos, vendendo a nossa fé a um convívio de vida, a um estilo de vida, esquecendo do princípio de tudo, como eu disse aqui no início, a salvação. E nós devemos, sim, nos preocupar com isso. Termos o direito à salvação através de Jesus, através de uma vida que faça sentido aqui na Terra. A nossa fé, sim, ela tem sido deixada de lado por muitos sentidos que o ser humano está construindo na sua vida. Isso veio lá de trás já, né, pastor? Você tem, por exemplo, né? Veja, essas coisas todas que envolvem comercialmente o Natal, né? Elas não são más em si mesmas, né? Porque quem vai dizer que é mal você fazer uma ceia farta? Quem vai dizer que é mal presentear e assim, receber presentes, né? Mas todas essas questões, sem o verdadeiro sentido do Natal, elas se tornam malignas porque elas obscurecem o verdadeiro sentido do Natal. Porque se você colocar a ênfase somente nessas coisas, você obliterou, você tirou de cena quem é o verdadeiro sentido do Natal e por que que essa época do ano ela se torna tão especial para todo o mundo, né? Pelo menos para o mundo ocidental aqui que comemora o Natal, né?
que é o nascimento do Senhor e Salvador Cristo Jesus. Isso para nós é o principal, é o mais importante. Então, eu até nas séries de pregações que tenho feito lá na igreja, falando a respeito que o Natal começou lá em Gênesis capítulo 3, a promessa do descendente, né? Deus enviaria alguém para poder pisar na cabeça da serpente, esse descendente é Cristo, mas essa promessa que Deus fez e sustentou durante toda a história, ela também precisava ser crida pelo povo do Antigo Testamento. Mesmo não tendo, vamos dizer assim, as mesmas questões que nós temos hoje, lá também eles eram tentados a não olhar para essa promessa como a promessa principal de suas próprias vidas. Eles eram tentados a olhar para as circunstâncias ao seu redor e simplesmente se acomodar a elas. Hoje é da mesma maneira. Então, os membros das nossas igrejas, eles sempre têm que ser alertados que o Natal é um tempo não só de um feriado que você vai conseguir descansar, ou de você poder viajar e encontrar seus parentes, seus amigos, seus familiares, ou ter um momento agradável à mesa, mas todas essas coisas só fazem sentido para nós por causa de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, essas coisas elas perdem o seu valor, o seu significado. E uma coisa bem interessante de deixarmos registrado aqui, não estamos falando aqui de religião, não estamos aqui nem mesmo agredindo a religião. Nós estamos falando de um contexto que eu acredito que 90% de todas as pessoas de uma fase mundial acreditam e creem. Então nós não falamos de religião, falamos de Jesus. Jesus tem sido tirado, exatamente, expurgado dentro das nossas sociedades, dentro dos nossos relacionamentos. Então é isso de trazer um presente, ter essa mesa de comunhão, num período como esse, não é ruim, é saudável, é salutar para todas as famílias. Trazer um presente, presentear os seus filhos, lembrar de alguma coisa que possa ter acontecido de ruim e ter aquele momento de se arrepender, aquela oportunidade, isso é maravilhoso. Trocar presente entre os familiares é maravilhoso e que não fique somente nessa data, que tenha muitas outras oportunidades de fazê-lo. Mas o que nós estamos esquecendo é de trazer Jesus para dentro do nosso lar. Jesus para dentro das nossas comunhões, Jesus para dentro das nossas conexões, Jesus para dentro da nossa vida. Nós precisamos muito mais de Jesus e menos da religião. Uma coisa que eu acho interessante é as pessoas tendem a dar mais ênfase, mais valor ao personagem que não existe, que é o Papai Noel. A gente poderia fazer uma analogia com isso desde lá dos primórdios, quando, por exemplo, Moisés subiu no monte para receber as tábuas da lei de Deus, e o povo fez ali um bezerro de ouro, uma estátua de algo que também não existe. Seria mais ou menos uma analogia das pessoas, da humanidade, repetindo os mesmos erros. Parece que é um padrão, né? Exato. Eu acredito em um padrão mundano, em algo que vem sendo construído há muito tempo. Que nós vamos deixando, não corrigimos. O apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante para a própria igreja: renovai o vosso entendimento. E quando ele diz isso para a própria igreja, ele está dizendo isso para renovar onde o entendimento? É na palavra de Deus. Porque, querendo ou não, nós saímos dos trilhos. Nós somos seres humanos, nós somos naturais, nós pecamos, nós erramos, a gente ainda faz coisas erradas. Não é porque somos pastores que nós somos perfeitos. Nós temos os nossos erros, nós temos as nossas fragilidades, nós temos os nossos pecados. Mas nós diariamente, constantemente nos arrependemos aos pés do Senhor Jesus. Nós pedimos esse perdão, nós carregamos sim o manto dele sobre as nossas vidas e continuamos isso. E esse é o legado que nós queremos deixar também a todo ser humano, a todas as pessoas, essa oportunidade dessa vida nova, disso que o apóstolo Paulo tem deixado nas suas igrejas. Renovai o vosso entendimento. Aquela coisa velha, aquela circunstância velha de começar a criar ídolos, criar formas de idolatria, eu sou totalmente contra. Não podemos colocar, como eu digo, penduricalhos na nossa fé. A nossa fé precisa ser genuína. Nós temos um padrão, é Bíblia, nós não precisamos de mais nada além dela. Outras circunstâncias, outras questões podem agregar, sem jamais deixar e trazer a Bíblia como um padrão correto de vida. Um autor do passado muito famoso disse que o coração humano é uma perpétua fábrica de ídolos, né? Então, é como se verdadeiramente o ser humano perdido nesse mundo, ele vai tomando ídolos para si, né? Então, esse episódio lá em Moisés reflete esse tipo de coisa, né? Então, eles querem voltar a uma religiosidade que eles tinham no Egito, mas Deus os tinha livrado do Egito, para que pudessem crer somente nele e aguardar a salvação que viria através do mediador de Moisés, mas também através da palavra. Então é aquilo, enquanto se aguarda a palavra de Deus chegar, eu vou criar os meus próprios ídolos. Então, no fim das contas, essa época do Natal pode demonstrar esse espírito idólatra das pessoas, de ter um apreço por essa data,
um apreço por esse momento, mas fora de Jesus Cristo. Esse apreço pode revelar uma idolatria, no fim das contas, né? Pode revelar que, no fim das contas, ela só quer ou os presentes, ela só quer o feriado, ela só quer a festa, só quer a viagem, sabe? E essas coisas vão mexendo com o coração das pessoas, né? Então, E acaba esquecendo daquele que é o principal. exatamente, e aí acaba se esquecendo do porquê todas essas coisas existem, né? Nós estamos vivendo tempos, assim, difíceis. Eu acho que a própria palavra já fala isso, né? Que no final dos tempos a gente teria aí muitas enganações, muitos falsos profetas, o amor ia esfriar, e a gente tem visto muito isso. As pessoas parecem que não ligam mais umas para as outras. Antes parece que tinha um pouquinho ainda de compaixão. Hoje é tudo muito na base do interesse, na base da coisa material, ou as pessoas não ligam para o sentimento umas das outras. Eu vejo nas redes sociais, às vezes é cada comentário assim de agressão, assim, de que, meu Deus, eu fico pensando, será que se fosse cara a cara, a pessoa teria coragem de falar isso que está falando? É muito, a coisa está muito assim, meio que as pessoas não se importam mais uma com o sentimento das outras. Ou seja, ninguém cumpre o mandamento deixado por Jesus. Amar é o próximo como a si mesmo. Porque se a pessoa amasse, ela não faria essas coisas. E se a gente vê tanta barbaridade sendo feita, você concorda? Sim. Concordo. O que acontece? Muitos juízes da justiça própria querem espelhar e refletir em outra pessoa aquilo que viveram na sua vida. Por uma ferida, por uma marca. Volto a dizer aqui mais uma vez o perdão. O povo judeu tinha uma coisa muito interessante. Ele guardava o dia do Shabat, que era entre a sexta-feira e o sábado, fazem isso até hoje, que era o tempo do arrependimento. Eles guardavam esse dia para se arrepender diante de Deus. Isso dentro da sua família, dentro da sua casa, para depois passar então para o templo, fazer isso no templo de uma forma coletiva. Ali eles se arrependiam, ali confessavam os pecados, ali confessavam as suas condições, oravam entre eles, pai, mãe, esposa, filhos, todo mundo naquela mesa maravilhosa, momento indescritível. Realmente quem vive isso e quem faz isso sabe o valor que isso carrega para dentro da família, para dentro da sua história. Então isso tem se perdido. Então as pessoas refletem as marcas e as feridas que elas mesmas carregam ou carregavam, eles querem refletir para outras pessoas. Então essa justiça de um julgamento, de um juízo próprio, uma própria justiça própria, fazer justiça com as suas próprias mãos e não olham para a sua vida. Eles não compreendem. Quando Jesus diz isso, né, e traz esse mandamento maravilhoso de amar o próximo como a nós mesmos, é um padrão de vida que nós precisamos ter. Qual é o padrão que nós precisamos amar a outra pessoa? É como a nós mesmos, como nós nos amamos, como nós devemos nos amar. Se eu não amo a mim mesmo, jamais eu amaria outra pessoa. Então, o problema, na maioria das vezes, não está na outra pessoa, o problema está em mim. E as pessoas têm esquecido exatamente disso. Se olharem para dentro de si, olharem para a sua vida e ter esse tempo de arrependimento, esse padrão de vida, esse estilo de vida, de confissão, de se arrepender diante de Deus, eu tenho certeza que o mundo seria melhor. E volta para o tema que a gente está falando, né? Isso demonstra a necessidade de um Salvador. Então, veja, se as pessoas elas vivem esse tipo de vida, né? Demonstrando, vociferando seus próprios pecados, como o pastor bem colocou, né? Então, elas julgam com as suas próprias medidas e agem dessa forma, isso só demonstra que elas precisam de um Salvador, que elas precisam ter sua vida completamente chacoalhada por alguém que veio a este mundo para verdadeiramente viver aquilo que Deus deseja para todos os homens, vamos dizer assim, né? Então Jesus Cristo ele é o padrão perfeito de obediência. Quando nós olhamos para ele, nós sabemos que tudo aquilo que nós deveríamos ser, ele já é. Então, pela fé nele, Deus agora nos concede a graça de, dia a dia, nos tornarmos mais parecidos com o seu Filho amado Jesus Cristo. Então, mas primeiro eu preciso reconhecer que eu preciso de um Salvador. Primeiro eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Eu preciso reconhecer que eu sou insuficiente para poder fazer alguma coisa que me justifique diante de Deus. Não. Essas coisas todas só Jesus Cristo fez. Então, os tempos revelam a maldade do coração dos homens e revelam a necessidade que nós temos de um Salvador, né? Então, mais uma vez a gente volta para o tema do Natal, demonstrando que Deus enviou o seu Filho para poder salvar pecadores mesmo. E essa transformação, essa salvação vem do próprio Cristo, né? Exato. Muita gente acha que fazendo, eu vou fazer boas ações, eu vou levar cestas básicas agora no Natal, eu vou fazer isso, fazer aquilo, e aí eu tô com crédito no céu. Muita gente fala isso, né? E não é pelas obras, né? O próprio Cristo é que demonstra a sua graça, e é que
o senhor falasse um pouquinho sobre isso, pastor, o senhor também deixasse essa mensagem para as pessoas de o que é Cristo na nossa vida e como ter Ele na nossa vida como nosso Senhor e Salvador. Hoje, falando nesse tempo que nós estamos vivendo em relação ao Natal, nós temos criado um ídolo, que é o Papai Noel. Nós somos contra isso, nós não adoramos isso, não trazemos essa forma de idolatria. A festividade, a felicidade de uma mesa, maravilhoso, mas essa forma de idolatria não, porque nós estamos cultuando e ainda levantando ídolos que nos tiram da presença de Deus. O que nós precisamos, e de várias formas, Kaique, de várias formas. Vamos citar aqui que nós teríamos uma lista enorme de ídolos que nós hoje, nos dias de hoje, na atualidade, estamos trazendo. Nós não precisamos de outro maná humano que não seja Jesus. Então a mensagem que a gente poderia deixar aqui, que eu deixo a todos aqui, aqueles que nos acompanham, é Jesus Cristo. Não existe nenhuma outra maneira. Ele mesmo já deixou isso muito claro na sua palavra, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. João 14,6 diz isso lá. Então não existe uma outra forma, não existe cestas básicas, não existe um curandeirismo, não existe nada, somente Jesus. Nem mesmo uma religião pode te salvar, mas Jesus pode. Eu diria exatamente isso, Jesus Cristo é suficiente. Ele foi o que Deus proporcionou para a salvação dos homens. Não há nada além disso. Como mesmo diz lá no livro de Atos, né, que não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então, tudo aquilo que Jesus Cristo realizou é suficiente para a nossa salvação. O que Deus exige de nós é fé na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. É que nós creiamos nele de todo o nosso coração e o recebamos como Senhor e Salvador da nossa vida. É isso que é o principal, porque todas as outras coisas só farão sentido para nós por causa de Jesus Cristo. Essa época do Natal, então, é para nós lembrarmos que todas essas coisas, mesmo que boas, são insuficientes para nos trazer verdadeira alegria, para nos trazer verdadeira paz, para nos trazer verdadeira reconciliação com Deus. Nenhuma delas vai. Mesmo que a pessoa, nesse momento, chegue lá, nesse dia do Natal, olha, eu queria pedir perdão para minha família, eu fiz algumas coisas erradas esse ano. Bom, vai causar ali uma coisa boa entre a família, mas isso não vai salvá-lo. Se ele não reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua própria vida, aí quando começar o ano que vem, ele vai começar a fazer as coisas de novo, aí no fim do ano ele vai lá, pede perdão e continua tudo a mesma coisa. Mas Jesus Cristo promove em nós uma salvação perene, eterna, uma transformação verdadeira. E é essa transformação que Deus concede aos homens somente através da pessoa e da obra do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Queria agradecer aos pastores, pastor Alexandre, pastor André, e deixar vocês à vontade para dizer algo que de repente eu não tenha perguntado, ou a gente não tenha tocado no assunto que vocês acham importante mencionar. Fique à vontade, pastor Alexandre. Nós estamos vivendo um tempo do esfriamento de fé muito grande, de um endurecimento de coração tamanho que a gente nunca viu ainda. Esses dias, em um seminário ainda, eu pude contextualizar em um tema exatamente sobre a fé nos dias de hoje. Antigamente se via, Kaique, as grandes carreatas, os grandes eventos evangelísticos, aquele avivamento acontecendo de uma forma sobrenatural. Nos dias de hoje a gente não vê mais isso. Onde estão as carreatas de fé? Onde estão as marchas para Jesus? Então que nós possamos, dentro do nosso coração, porque isso não depende de uma instituição, não depende de um homem, depende da nossa fé e depende de Cristo Jesus, porque se ele estiver nesse lugar, o resto tudo acontece. Então nós precisamos trazer de volta essa base do Espírito Santo e Jesus Cristo de Nazaré, para dentro das nossas igrejas, para dentro do nosso lar, refletir isso dentro da nossa família, para que a nossa sociedade também seja transformada. André? Jesus Cristo é suficiente. Eu creio que a mensagem do Natal é essa. Nós precisamos de um Salvador. Todos nós reconhecemos que somos pecadores. Eu talvez não conheça ninguém que vá dizer que é perfeito. Nenhum de nós vai dizer isso. Todos nós vamos reconhecer que erramos, mas há uma diferença muito grande entre reconhecer que erramos e reconhecer que precisamos de um Salvador. Às vezes a gente acha que vai conseguir alcançar o favor de Deus com algumas boas obras ou algumas coisas que nós mesmos vamos fazer. Mas isso, diante da palavra de Deus, é uma mentira, é uma falácia. A palavra de Deus vai apontar que Deus não se agrada dessas coisas, porque sendo feitas fora de Jesus Cristo, elas não têm valor. Elas só recebem o seu valor devido quando nós temos fé no nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. E isso é suficiente para que nós tenhamos paz com Deus. E tendo essa paz com Deus na nossa vida, isso vai ser demonstrável para a nossa família, para as pessoas que andam ao nosso redor,
e vai ser também aquilo que nós vamos pregar ao próximo. Nós vamos testemunhar ao próximo. Olha, a fé no Senhor e Salvador Cristo Jesus, ela é suficiente para a salvação. E aí, então, aquilo que nós fizermos a partir dessa vida de fé, com certeza Deus vai se agradar, com certeza absoluta, Deus vai também receber como aroma suave, vamos dizer assim, vai receber como a oferta de gratidão tudo aquilo que nós fizermos pela fé nas nossas vidas. Então, tudo começa com o Senhor e Salvador Cristo Jesus. A partir desse momento, então, que eu e você reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, aí nós temos, então, um relacionamento com Deus que se torna frutífero na nossa vida. Um Feliz Natal para você, que o seu Natal seja Jesus Cristo. E um ano novo repleto de saúde, de fé e de prosperidade. Amém. Amém.